Entraram. Olá, bom dia Brasil. Elas autistas já entrou lá, queridas. Que bom ter vocês aqui. Muito bom dia para todos. Eu sou a Fátima Decovante, mãe do Edinho, um autista adulto de 27 anos. Também sou especialista em autismo e comunicação, autismo e desenvolvimento. Sou escritora de textos, jornalistas, enfim. Faço muita coisa com e pelo autismo. Então, olha como vai ser legal essa live de hoje, onde eu vou chamar a Ana Maria Rodrigues e a Flávia Leme Torino, do Elas Autistas, para falar desse projeto, essa comunidade aqui no Instagram que chamou minha atenção. E eu adoro, né? Eu adoro um conteúdo que me prende, que me faz querer acompanhar, porque é tanta coisa, né, na internet, tem muita coisa boa que eu nem conheço, e de vez em quando dou de cara com um perfil desse. Eu falei, não, vou chamar, mostrar para o pessoal o que essas moças, essas mulheres autistas, né, estão fazendo para apoiar outras mulheres autistas. Então, esse é o tema da live. Já vou dizendo que vai ficar salva. Oi, Dani Lessa. Um beijo, querida. Que bom você estar aqui. Aspe legal. Olá, desenha para mim. A Carla tá aí. Que bom, que bom. Muita gente querida. Pedro Vitor, a Jo, do Neurofeedback. Obrigada. Nossa, muito bom receber esses comentários, viu? Esse beijinho de bom dia, obrigada. Eu tô procurando aqui a Ana ou vocês vão entrar como projeto, é isso? Então, eu já vou lá na frente chamar. Isso. Ó, só me dá um alô, tá? Já tô aqui. Oi? Alguém tá entrando? Eu acho que eu virei a câmera, né? Não tem problema, desvira. Oi, Ana, tudo bem, Ana? Bom dia. Tô explodindo. Ai, que alegria ter você aqui. Muito bem-vinda. Foi com muito prazer, né, que eu pedi a você, as meninas, né, as moças todas, para participarem. E você e a Flávia. Cadê a Flavinha? Cadê a Flávia? Flavinha deve estar por aí. Flávia Leme. Entrou. Flavinha entrou. Já estou vendo. Vou pedir para entrar também já. Ai, não estou conseguindo chamar. Flávia, você pode pedir para entrar? Pera. Não tem opção de pedir para entrar. Não sei o que é. Se você... eu acho que ela já pediu, desculpa. Vai entrar agora. Aí vamos conversar em 3. Que maravilha. Porque nós somos coletivo, né? Oi, Flávia. Tudo bem? Dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Aqui à minha esquerda, a Ana, à direita, a Flávia, do perfil Elas Autistas, que é perfil, né, que não é só de vocês duas, acredito, tem mais gente envolvida, né? E vocês vão contar tudo já já. Vou pedir a vocês para fazerem uma breve descrição do que vocês fazem. Eu posso falar também, mas fica aí. Ana, começa. Quem é a Ana Rodrigues? É uma mulher de 60 anos, né? Professora, pedagoga, trabalho na educação há mais de 40 anos. Uhum. Sou apaixonada pela educação. A minha área de interesse sempre foi educação infantil. Uhum. Mas agora, nos últimos anos, eu trabalhei mais na parte do fundamental, por conta das minhas limitações físicas, que trabalhar na educação infantil, às vezes tem que ter muita energia e condição física, né? E nesse último ano, houve algumas questões que houve de sobrecarga, e a gente também identificou que era na questão do autismo. Então, eu parti para um projeto, que é um projeto muito lindo também, que é o Centro de Memória da Educação, e estou trabalhando lá
me especializei em políticas públicas, na educação infantil, enfim, na parte da educação em muitas áreas. Também estou fazendo agora uma pós na parte de direitos do autismo. Que legal. E, assim, amo tecnologia, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Sim, um pouquinho, é verdade. Que Eu amo bom. tecnologia e, enfim, sou mãe, a minha filha é autista, né? E aí que a gente veio para descobrir, né, a condição pessoal, porque é bem por aí. A grande maioria de nós mulheres foi a partir da maternidade ou de alguém muito próximo, para as que não são mães. Mas é isso. É uma historinha rápida. Ai, que bom, Ana. E obrigada. Agora eu vou pedir para a Flávia também rapidamente dar uma introdução de quem é, do que faz, de onde vem. Bom dia, Fátima. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com você hoje. Primeiro eu vou fazer uma audiodescrição bem breve. Eu sou uma mulher com cabelos castanhos, pele clara, tenho 43 anos, uso uma franja, estou usando brincos longos e estou com uma camiseta com um logo do Elas Autista. Tenho 43 anos. Bom, eu sou Flávia, como eu disse, tenho 43 anos, eu sou advogada e mediadora de conflitos. Eu tive meu diagnóstico em 2021, com algum spoiler, digamos assim, em 2020, e a minha jornada em relação ao autismo mesmo, ela começou em 2017, por conta do meu filho mais velho, que também tem diagnóstico. Dentro da área do direito, eu acabei caminhando para a área de também pessoas com deficiência, mas continuo atuando em outras áreas que eu já atuava. Uma das áreas que eu gosto muito é a área de direito de família, e eu acabo dando bastante suporte para famílias com crianças autistas ou mesmo neurodivergentes que têm uma demanda específica. Sim. Gosto muito da parte de direito à saúde, tem a questão da maternidade, que a Ana trouxe, né? Eu tenho 2 meninos, um tem diagnóstico de TEA, o outro, a gente está na busca desse diagnóstico, ou altas habilidades, enfim. E é isso, assim, a gente fazer parte desse coletivo de mulheres autistas trouxe muita força para mim e acho que para todas nós. Que bom. Obrigada, Flávia. Então, eu já vou entrar, né, no tema. Vamos lá. Para mim, então, eu fiquei tão contente quando encontrei o perfil de vocês. Acho que eu falei imediatamente, né? Assim que eu conheci lá no inbox, eu disse que projeto legal, que perfil legal. Então, explica para a gente, né, o pessoal que está aqui agora, como nasceu o Elas Autistas, né? Ana, você descobriu que você tinha autismo, Flávia também, e aí como é que vocês se encontraram? Vocês já se conheciam? Como é que foi isso de começar o Elas? Na realidade, assim, eu também, a minha filha tem autismo, né, ela é adulta, e aí eu comecei a me interessar pelos conteúdos, né, para adultos. E comecei a seguir o perfil da doutora Gisela Fada, que é uma psicóloga, não sei se você conhece, é uma psicóloga maravilhosa, humanista. Comecei a seguir o perfil dela, né, fazer as interações. E aí ela criou um grupo de acolhimento, né? Aí eu comecei a participar. E mais outras pessoas, adultos, né? Não era exclusivo de mulher, nós começamos a participar. E a gente sentiu que na nossa conversa que existiam algumas questões de gênero, né? E a gente tinha vontade de tratar ali, né, com mais intimidade. Então me ocorreu de estar fazendo esse grupo. Na época a gente estava no Telegram, eu fiz o grupo, convidei as meninas, aí as meninas começaram a entrar, a Flavinha, a Jo, a Rauana, e mais meninas, que o grupo era grandinho, o nosso grupo, né?
Aí só que depois a gente acabou saindo do Telegram, que teve uns probleminhas, né, de parte de direitos, eu não sei, teve umas polêmicas na época, a gente saiu do Telegram, e aí a gente fez o grupo no WhatsApp. E aí, conversando com as meninas, a gente também percebeu que essas questões que eram muito próximas, nossa, a Flavinha depois vai falar bastante, que é a nossa condição de mulher, né? A gente percebia que na época, em 2021, a gente tinha muito mais perfis voltados para a maternidade atípica, que é característico, né? E para as crianças, né? Certo. E aí a gente sentia falta. Hoje não, hoje a gente felizmente tem mais mulheres ativas aí na rede, mas na época a gente sentia falta, então aí eu fui criando. Como eu tenho essa facilidade, né, de mexer com câmera, né, de gosto de tecnologia, fui criando essa identidade, fui propondo, né. É um perfil que é micro, né, mas é uma proposta que a nossa, assim, é como se fosse um repositório, né, que eu acho que também as meninas fazem muita pesquisa, né, nós temos doutoranda, nós temos várias pessoas, assim, na área acadêmica no grupo, e também a gente tem acesso, né, infelizmente hoje em dia, e aí a gente foi fazendo esse material para virar mesmo um repositório para quem quiser estar buscando, para tratar, por exemplo, da depressão, para tratar da importância da rede, da importância do diagnóstico, né, enfim, de várias questões. E aos pouquinhos a gente vai alimentando, né? Aí nós surgimos também a ideia de a gente estar abrindo para as pessoas que já estão atuantes, né? Então a gente está fazendo a collab, assim, que a gente descobriu. Eu descobri com você, Fátima, não sabia que existia a collab. Você foi muito gentil de estar oferecendo a collabs para a gente, né? Aí a gente ofereceu a collabs para as outras meninas, então a gente também está replicando o conteúdo de outras pessoas, de outras mulheres. Ai, que legal. Olha, antes de eu perguntar alguma coisa para a Flávia, eu vou dizendo aqui, você falou uma coisa interessante, né? A gente é micro, né? E acho que até alguém comentou aí. Eu acho que todo mundo começa sendo micro, né? Mas um trabalho que quando tem eco, né? Ou seja, quando as outras mulheres se identificam, inclusive quando os especialistas procuram o seu perfil até, né, para se direcionar no autismo feminino, que ainda falta muita informação, até mesmo a nível, né, de quem já trabalha com isso. Aí a coisa vai ficando macro, né? Então, essa é a beleza também da rede social, que é um difícil que dá tantas chances da gente colocar um trabalho bom por aí. Com certeza, o de vocês é isso mesmo. E, então, Flávia, qual o objetivo, além do que a Ana já falou, né, de reunir essas mulheres? Vocês têm assim algum objetivo maior de tirar isso talvez da rede social e levar mesmo, não sei, para os municípios, para o estado, para os estados, né? Acredito que sejam de outros municípios, se não só os de São Paulo. Quais são os projetos que vocês têm nesse momento? Então, Fátima, eu acho que primeiro, assim, sim, nós temos representantes no Brasil todo, e quando eu falo representantes, hoje, entre as mulheres que fazem essa estruturação dos temas, do grupo, que é um núcleo menor, nós temos mulheres que estão na região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, e vocês estão me ouvindo direitinho? Então, eu estou ouvindo perfeitamente. Então, e isso faz com que nós tenhamos a possibilidade, então, de ir captando tanto as demandas regionais, no sentido do momento, né, em que essas mulheres estão passando naquela região, como também da gente ir pensar em algumas ações. No final do ano passado, a gente começou a ventilar a possibilidade de fazer um evento, ou até criar um círculo de conversas que fosse algo mais, vamos dizer
assim, mensal, algo que tivesse uma fluidez. Mas isso foi uma ideia que ela é embrionária e a gente está desenvolvendo, até porque a gente tem um jeitinho de ser assim, a gente gosta de dar um passo bem firme, Claro. por vez, para a gente também não acabar assumindo mais do que a gente pode. Isso. E conseguir ser algo sustentável, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, a gente acabou desenvolvendo aí esse sistema de pesos e contrafreios, que a gente traz a ideia, aí vem a outra e fala, olha, vamos fazer assim, eu acho que assim pode funcionar melhor, assim, e o que a Ana trouxe é algo muito importante, que assim, dentro do universo do autismo feminino, existem mulheres muito potentes do ponto de vista técnico, dentro, assim, existem muitas mulheres que acabam tendo, em conjunto com o autismo, altas habilidades, e trazem, assim, uma riqueza de conhecimento que hoje ainda não está disponível. E acho que esse é o grande diferencial que a gente tenta trazer, assim, eu e a Ana, a gente conversou bastante, e sobre alguns aspectos que a gente, desde o momento que a gente acabou se unindo, o grupo que a gente fazia parte, que a Gisela organizou, é um grupo que era um grupo misto, tinha homens e mulheres, né? E surgiram questões bem características de mulheres, que nos levaram a se organizar nesse grupo em separado. E quando eu falo questões bem características, são questões que são marcantes dentro, vamos dizer, das mulheres autistas, como questões, por exemplo, relacionadas à menstruação, que a gente começou a perceber que existem muitas questões fisiológicas semelhantes e que nenhuma de nós já tinha ouvido sobre isso num consultório médico, por exemplo. Entendi. Características, o quanto que é um período delicado, que existe assim que a desregulação aumenta, ou mesmo questões relacionadas ao abuso, né? Relações abusivas. A gente sabe que isso acaba permeando as relações de pessoas autistas, mas em relação às mulheres, acaba existindo muito isso no contexto afetivo, né? E por conta da questão da comunicação, muitas vezes isso, às vezes, nem é relatado, né, na verdade. E vai criando marcas. Então, a gente vislumbra, eu acho que daqui para frente, Fátima, criar esse espaço em que a gente possa ampliar essa troca de informações, essa conversa, continuar produzindo conhecimento. Tem uma das nossas, depois a Ana vai contar um pouco mais, uma das meninas, a Georgiane, ela está fazendo uma pesquisa em doutorado com autistas da terceira idade, e ela quer tratar bastante também de autismo feminino. Então, eu percebo assim, eu no meu trabalho, quando eu atendo famílias, eu atendo tanto homens quanto mulheres, mas eu sempre trago esse olhar também para a questão das crianças, principalmente quando eu vejo que tem alguma criança que esteja numa condição de neurodivergência. Eu acho que a gente faz esse movimento, tanto de conseguir, né, categorizar as questões e trazer uma amplitude, como despertar esse olhar, né, trazer essa sensibilidade para o tema, porque isso foi um outro ponto que eu trouxe para a Ana, que como a mulher, ela acaba, isso hoje já existe literatura que fala que a mulher tem uma capacidade de imitar os comportamentos e aprender por meio dessa imitação maior que os homens, e até por isso que a gente teve essa dificuldade de ampliar, né, a presença das mulheres autistas. É como se a gente ainda está nesse lugar de conquistar a visibilidade e de ser considerada nessa condição. Tá. Porque muitas... Um pouquinho, porque o que você falou é também uma das perguntas que eu queria fazer.
as duas, tá? Ou uma ou outra respondem. É justamente isso. Eu ouço muito das pessoas em geral perguntando, mas espera aí, como é que de repente essa mulher, digamos, depois dos 40, né? Porque a gente com 40 todo mundo acha que a gente tem que se conhecer. Enfim, como é que de repente ficou autista, né? Como se autista, mas se ficasse de Isso repente. mesmo. E eu acho que ninguém é melhor do que a própria mulher autista para responder essa pergunta. Havia dificuldades antes, essas dificuldades foram crescendo. Como é que foi isso? O Ana, Flávia, fala para a gente, como é que a gente fala hoje em dia, como é que se educa as pessoas dizendo que, peraí, nenhuma mulher fica autista de repente. O que aconteceu? Dá para. É interessante você fazer, abordar dessa forma, porque foi assim. Quando eu comecei a passar no processo de avaliação da minha filha, eu comecei a lembrar da minha vida, né? Eu acho que todo mundo é assim, né? Mas estou trazendo o meu relato. E aí eu lembrei das questões que eu vivia na infância, né? Assim, mas espera aí, isso aí é minha história também, né? Porque a gente tem ali você sabe disso, né? A gente tem na avaliação para identificação, tem algumas perguntas, né, que a família responde, Isso. né, para como é que era a criança, lembra, né? Uhum. E aí eu lembrava da minha filha e comecei a lembrar de mim, né? Por exemplo, quando eu ficava sozinha, assim, brincando, muito tempo sozinha, e a minha mãe esquecia, porque nós éramos em quatro e os meninos aprontavam, faziam com meninos, né, brincando, tudo. Uhum. E a minha mãe até esquecia de mim, ficava lá, cantinho, tudo. Então, eu já tinha um perfil, uma série de coisas que eu fui identificando na hora da avaliação. E foi engraçado que depois que eu fiz fui fazer a minha primeira avaliação, eu estava falando isso com a Flavinha esses dias, a primeira hipótese que a neuropsicóloga fez é para demência, porque eu fui fazer minha avaliação com 58 anos, e ela não aceitava, porque eu já era idosa, né? Como assim? 2 faculdades, pós-graduação, trabalha, casada, bababá. Como é que uma pessoa vai ser autista, né? Ela lá com a limitação dela profissional desqualificada, né? Ela não tinha esse olhar. Enfim. E aí foi que aí finalmente eu consegui outras profissionais, né? Na época a gente estava na pandemia, graças a Deus, consegui outras profissionais que me acolheram, que falaram, não, é isso mesmo, né? A doutora Raquel, que é a minha psiquiatra, que ela é do Espírito Santo, ela fechou o laudo rapidinho, ela falou, não, é isso mesmo. E aí eu fui tirar aqui em São Paulo, a gente chama laudo caracterizador, que o governo do estado faz, que é um documento oficial. E eu fui fazer esse laudo caracterizador, né? E só que não é profissional da área também, era uma ortopedista, se eu não me engano, que era especialista. E ela ficou assim, né, olhando, e eu fui explicando para ela, porque é isso que a gente faz, né, quando a gente chega no consultório hoje em dia. A gente explica, porque a gente estuda tanto, fala, não, tem isso, tem esses marcadores, isso, papapá, né, enfim. Aí ela foi preenchendo o formulário. E depois que ela preencheu o formulário, quando eu vim em casa, porque eu também tenho TDAH, né? Então, eu perco as coisas, quando eu cheguei em casa, eu fui ler com calma. Falei, não, colocou que a condição se manifestava. Falei, não se manifestou agora, né? Isso é uma questão que é da vida, né? A gente nasce autista, né? E aí até que consegui refazer. Então, assim como eu, né? A gente, nas trocas, né, Flavinha, a gente identifica isso, que nós sempre nos reconhecemos autistas, nós sempre nos sentimos ETs nos ambientes, né? Estava falando com a Érica, também a Érica estava falando sobre isso. E o que acontece? Em função, né, que até uma das polêmicas que está tendo hoje em dia, que se aumentar os autistas, houve pandemia de autista, não, nós sempre estivemos aqui, porém, hoje nós conseguimos fazer essa autorreflexão e tem profissionais hoje qualificados, muito bons, que conseguem ter esse olhar, né, e isso faz com que mais mulheres se reconheçam autistas, mais mulheres se manifestem, mais mulheres busquem informação, né? Saia dessa questão da invisibilidade e busquem a sua habilitação, né, Fabinha? Eu não consigo ver a Flávia, minha tela não divide. Só estou vendo eu e você, Fátima.
Você não vê a Flávia? A Não, Flávia não vejo. e a Ana? Flávia Não, Flaviana? não, mas tudo bem. A gente pode seguir assim. Se todo mundo tá Ah, vendo a Se gente, tá vocês estão ótimo. vendo, tá bom. que pena, eu vejo É. as duas. Então tá bom. Então, ouvindo o que vocês estão falando, eu penso que deva ser, ao mesmo tempo que deva ser um alívio, né? Porque agora eu me reconheço. Flávia, você sentiu Oi. uma parte tipo, opa, quem sou eu agora? Como é que eu vou me colocar nesse cenário, né? Como é Uhum. que Então, Fátima, eu vou falar para você. Eu até comentei que meu diagnóstico veio em 2020, em 2021, mas eu tive um spoiler em 2020. Porque, na verdade, assim como a Ana, também essa, vamos dizer, a suspeita de que eu poderia estar no espectro começou quando começou a investigação do meu filho. Eu Uhum. lembro que eu estava na primeira neuropsicóloga que ele passou, e ela começou a falar e tal, e aí eu olhei para a cara dela e falei, bom, mas então pelo que você está dizendo, eu também sou autista. Aí ela virou para mim e falou assim, você é autista? Imagina, você fala super bem, você, imagina, você se comunica, você Advogada. tudo aquilo. Eu olhei para a cara dela e eu fiquei com aquela informação. E assim, uma das questões que quando até você perguntou, né, para Ana, se assim, você se torna autista naquele momento, como é que era antes, né? É uma coisa que é muito comum quando a gente fala com mulheres que tiveram um diagnóstico tardio, principalmente, é assim, já recebemos diagnósticos variados, né? Ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, toque, Bipolar. borderline. Existem, assim, não que pessoalmente eu tenha recebido todos esses, mas, assim, são Exato. relatos muito comuns de, assim, mulheres que sempre foram diagnosticadas em diferentes patologias, e Exato. apesar do diagnóstico, apesar do encaminhamento terapêutico, não conseguiam se encontrar. E assim, então eu, por exemplo, eu já tinha um perfil de uma criança muito ansiosa, eu era pequena, tinha outras questões até, que hoje eu sei que são sensoriais. Uhum. E aí, quando eu comecei a ter 15, 16 anos na adolescência, e isso é uma coisa interessante, porque também é muito relatado, que na adolescência, por conta das alterações hormonais, é um período que a mulher autista ela acaba entrando num núcleo de ansiedade, de Sim. desregulação maior. E foi quando, assim, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, eu tinha dificuldade de fazer coisas muito simples, Sim. mas naquela época, né, você tem ansiedade generalizada, e no meu caso tem um porém, né, Fátima, porque o meu diagnóstico veio pelo meu filho, e a partir do meu veio da minha mãe. Nossa. É Então, verdade. e, então, assim, você imagina que para mim, muitas das coisas que eu vivia, que eram parecidas com o que ela vivia, era É normal. normal. Porque é uma família atípica, tanto que e a gente buscava os nossos caminhos. Aí, bom, a vida foi passando. O que aconteceu para eu chegar, né? Veio meu filho, aí essa psicóloga falou, quando eu falei, eu acho que eu sou autista. Uhum. Logo depois da pandemia, eu comecei a ter. Aí eu, assim, tenho também altas habilidades e comecei a estudar muito, né? A partir do diagnóstico do meu filho. E aí eu comecei a ligar uns pontos. E aí eu falei, olha, é muito provável que eu também esteja no espectro, porque muitas coisas batem, né? Exato. E aí eu fui procurar, na época eu procurei um médico que ele até tem um livro sobre autismo em mulheres, que é o doutor Leonardo. Deixa eu lembrar o nome dele, porque senão vai ser muita sacanagem. Peraí. Olha, enquanto se Que, procura, eu estou vendo os comentários ótimos aqui, das pessoas, das mulheres autistas se Sim. identificando
Já vou agradecer a vocês, tá, por estarem aqui. As outras mulheres autistas hiperfocalizando. Obrigada por estar aqui. Quando me vi autista. Fala com a mamãe, com Em a vovó. massa, o TAG, depressão, borderline, nossa, tanta coisa, tantos diagnósticos, só depois que vem o fechado do autismo, para ver como o conhecimento geral não acompanhou, né, Isso. a natureza, porque era para os cientistas saberem disso há muito tempo. E o autismo com altas habilidades foi mesmo muito, esperou muito para ser descoberto. Desculpa, Flávia, fala. Imagina, Leonardo Maranhão, o médico. E aí, quando eu cheguei para conversar com ele, eu estava no momento que era depois da pandemia, eu tinha passado por situações muito difíceis. E aí eu cheguei assim, olha, eu vim te procurar, já fui muito sincera, eu falei, eu vim te procurar porque eu sei que você atua nessa área. E eu comecei eu contei a história do meu filho, eu falei, comecei a pegar alguns pedaços, né? E eu tenho um traço, Fátima, de, assim, eu sou uma pessoa muito ética e eu sou uma mulher que cresceu, vamos dizer assim, de uma forma, em algumas relações, com muita ingenuidade. Certo. Sabe aquela pessoa que tem, às vezes, dificuldade de identificar... Tá fácil, né? Que confia. Isso. E aí, eu comecei, aí eu cheguei para ele, eu fui falando, tinha algumas questões sensoriais e que eu não identificava, e depois que eu identificava que a crise de ansiedade era por gatilho sensorial. E aí ele chegou para mim e falou, realmente, vamos fazer uma avaliação, né? E aí ele falou, olha, depois disso ele falou, acredito que sim, você é tal. E aí, quando você falou, o que acontece depois? Na hora que eu vi aquele documento, eu olhei para aquilo, eu falei, bom, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu já sempre fiz terapia até para dar conta da vida, né? De conseguir transitar. Eu tenho muitas questões de fobia, de conseguir transitar pelos lugares, fobia de lugares fechados, enfim. E aí, então, sempre fiz terapia, e ele acabou... Só um minutinho. Vai falar com o vovô lá. Tá, Flávio, não tem problema. Você. Pode estar que meu filho... Então, e aí, eu acabei... eu falei, o que eu vou fazer com isso, né? Aí eu lembro que na época, eu tenho 2 irmãos, uma moça e um rapaz, eu fui conversar com eles, né? E aí eles me olharam, eles falaram, mas você acha que isso tem lógica, que isso é ou não? Eu falei, não sei. Eu sei que isso ficou 6 meses guardado numa gaveta. E aí, eu aquilo assim, não é, tal. Aí, depois desses 6 meses, eu vivi uma experiência profissional que me virou de cabeça para baixo. E aí foi quando eu voltei no médico, eu virei para ele e falei, agora eu entendi. E eu preciso da sua ajuda, porque eu já estava surtada em grau 1000, assim, né? Aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, então, você acha que todo mundo é seu amigo, né? Tipo, quando você estava no colegial. Eu falei, Ele falou, não, a vida não é essa. Infelizmente. Só que você veja, eu naquela época, eu estava com 40 para 41 anos. Eu já tinha me divorciado, já tinha 2 filhos. E aí você passa, então, a ter que se reconstruir. Exatamente. E assim, encontrar, vamos dizer assim, no meio disso tudo, o que fica da sua essência, que é quem você é. Sim. E o que, na verdade, você já entende que não era tanto você, porque a questão que a gente estava falando do masking, né, da imitação dos comportamentos, isso é muito forte na mulher. Porque é um recurso de sobrevivência. Assim, a gente vai
observando, aprendendo e imitando para conseguir estar no mundo, existir. E assim, é muito bom Mas quando você arruma. entender, não é? Não é pegar aquele jeito neurotípico de fazer as coisas. Tem sempre alguma coisa diferente. Não vou nem dizer que é falsidade, mas tem muita coisa que as meninas neurotípicas entre si falam que não é totalmente verdade. Me dizem muito isso. E as mulheres autistas são mais verdadeiras. Então, até falarem alguma coisa, né? Parece que vocês têm que sentir isso, senão não dá certo. Né? Mas é exatamente isso. E mais, e isso faz com que a gente, às vezes, passe uns apuros, sabe? Exato. Porque é quase como se existisse vamos dizer, é um filtro diferente, Fátima. Exato. E é aquilo, assim, quando a gente fala, não a gente fala muito que o processamento do autista, seja homem ou mulher, ele é todo diferente. Não só o cerebral, o fisiológico, o relacional. Então, e em relação às mulheres, quando a gente traz isso, eu acho que a gente começa a entender que se a gente tivesse o autoconhecimento que a gente tem hoje, que a gente teria tido uma vida com menos sofrimento, né? Uma vida mais leve. Tivesse havido a terapia direcionada, né, para as Com certeza. dificuldades do TEA, comunicação, socialização, pensamento rígido. Alguns exemplos, eu acho que teria sido um processo de amadurecimento da mulher, talvez um pouco mais, menos turbulento, digamos assim, não é? Sim, e mais, a gente sabe também que tem questões até de manejo da parte médica ou clínica, que, e como você falou, né, uma psicoterapia adequada, ela vai trazer para a gente um suporte diferenciado. Então, hoje, entre nós, como nós somos profissionais e tem muitas que atuam nas áreas relacionadas à saúde também, a gente já consegue, olha, se você está desregulada, faz isso, faz aquilo. Até pela experimentação, a gente vai entendendo o quanto que, às vezes, uma atividade física vai ajudar. Sim. Mas, assim, existe vamos dizer assim, esse ganho que é enorme quando a gente consegue entender que o diagnóstico é importante, não pelo diagnóstico. Ninguém quer falar assim, eu sou autista. Não é o rótulo. Não é isso, mas é o que isso representa. E é você passar a se entender melhor, você buscar um tratamento adequado e você conseguir se sentir pertencente a um grupo que antes você não se sentia, porque era tipo assim, eu faço as coisas, eu tô lá no grupinho, é legal, mas tem um pedaço meu que parece que não se sente. E não tem nada mais triste. Importância isso, então, né? O Elas Autistas, só com isso deve ser maravilhoso para vocês, não é verdade? Sim. É o sentimento de pertencimento mesmo, né? Para a gente poder entender que a gente não está errada, porque tem isso também, tem muita questão de culpa, né? Porque nós não gostamos de fazer aquilo, não gostamos de ir nas festas, né? Tem muitas, não são todas, é claro, né? Diz respeito à minha vida, por exemplo, eu sempre carreguei muita culpa em relação a isso. Na minha parte social, ela sempre foi muito comprometida e teve sequelas, né? Teve essa deficiência, teve realmente questões que trouxeram consequências para a minha vida. E quando veio o diagnóstico, e quando a gente teve esse trabalho com a doutora Gisela lá no grupo, depois a gente fazendo o nosso grupo, né, que a gente começou a identificar, né, foi até que a Raona falou, né, a gente não sabia nomear.
né? Isso era até difícil para a gente. Então, nós aprendemos, até o processo terapêutico e o processo de avaliação no diagnóstico, ele serve para isso, para a gente começar a nomear as questões, sabe? Porque a gente não sabia nomear. Palavras, você se sente diferente, mas como? Né? Eu me sinto diferente, mas como? Onde? Né? Em que situação? E tudo isso acontece, né, na terapia. Eu acho que isso é excelente. Meninas, o tempo passa rápido, né? Aí, pena. Estouramos já. Vocês, vou então já fazer a última pergunta. Quais são os suportes que vocês consideram que ainda estão faltando para a sociedade viabilizar para mulheres autistas, adultas? Né? As duas podem responder, Ana fala, né, o que acha, Flávia também. Eu acho assim, todos esses suportes que são oferecidos hoje para as crianças, felizmente, eles não existem para nós. A gente tem que batalhar para conseguir uma psicóloga, um psicólogo. A gente tem que, não existe fono, não existe TO, sabe? São terapias essenciais, né? Que eu sinto falta. Nós temos algumas pessoas, por exemplo, a Nath, que é uma das meninas do grupo, que ela conseguiu isso, muita batalha contra o plano de saúde, né? Então, assim, e mesmo quando consegue, eles são qualificados para trabalhar com criança, no máximo adolescente, né? Então, não existe. Então, os profissionais que estão aí precisam se atualizar, precisam ampliar, né? Para poder acolher a gente, trazer oportunidades para melhorar a qualidade da nossa vida, né? Só um instantinho, Flávio, eu vou pedir para você responder a mesma coisa. Mas observo a dificuldade que existe no Brasil para terapeutas que lidem com mulheres autistas, adultos autistas, né? E como a gente tem aqui na Holanda, a gente está nesse nível. Eu sou terapeuta de autistas, então, adultos. Então, esse tipo de mentalidade de que o autista cresce, que não é só criança, precisa muito mudar. Então, obrigada, Ana, por ter falado disso, viu? Flávia, como é que você vê isso? Você vê mais tipo de suporte acontecendo? Eu complemento o que a Ana disse, trazendo todos os profissionais de saúde, sim, precisariam despertar esse olhar, né, para os autistas adultos, e os médicos também. Por quê? Porque a partir da conduta do médico é que todo o tratamento ele vai ser estruturado. Principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala em as questões relacionadas a plano de saúde ou mesmo junto ao SUS. Então, o que nós temos é assim, mamãe, a gente precisa... Para de trabalhar, eu quero tomar banho. Que fofo, mas é isso mesmo. Isso então... Pare, e agora terminou. Já vou parar, Fafá. E o que acaba acontecendo é assim, quando o médico ele não dá a oportunidade do paciente fazer a avaliação, dele se investigar, ele já tira toda a condição de evolução. Eu acho que isso é um ponto. E eu acho que, além disso, a gente buscar a implementação de políticas públicas mesmo, que traga, vamos dizer assim, não só esse olhar, mas também que permita com que fomente pesquisas. Assim, o conhecimento ele vai abrir portas e ele vai ajudar não só os autistas adultos, principalmente quando a gente fala em mulheres, né, das meninas autistas. Porque hoje elas já conseguem ter uma qualidade muito melhor do que talvez outras meninas com diagnóstico há 5, 10 anos atrás. Exato. Então, ela quebra o tabu que vai sendo quebrado, né? Veja quantas, olha quantas mulheres, né, super
influenciadoras estão aqui só nessa live, hiperfocalizando um amor cheio de comentários excelentes. Lilian também, o pessoal que eu não conheço, mas gostaria de conhecer. Né, já são pessoas que já estão falando sobre ideia há um tempo. Então, as meninas, né, as meninas mesmo, as adolescentes que estão chegando, eu acho que pode ser isso. Não é um bicho de sete cabeças, né? É complicado. Então, quebrar o tabu, eu acho que é uma missão, né, de todo mundo que fala sobre a certeza. Vocês que a coragem de falar, mesmo após tanto tempo, eu acho que é necessário uma certa dose de coragem e de todo mundo que tem a ver com autismo, né? Porque o autismo não é uma toda segmentada, são várias formas, tudo aquilo que a gente coloca no bolo que precisa ser consciente sobre com agora para a mensagem. Não esquece de vocês podem falar vocês. WhatsApp. Chega! Acabou! Acabou tudo cedo, tá? E se você não quer mais tomar banho? Gente, faz parte da vida, né? Da maternidade assística é isso. Exatamente. Manda pra gente no direct, tá? Que a gente direciona pra vocês, tá bom? Fica mais fácil. O nosso Instagram é Elas Autistas. E aí a gente vai conversando, tá bom? A gente dá uma devolutiva pra vocês. Agradeço de coração essa oportunidade, Fátima. Você é uma pessoa com uma sensibilidade fantástica, sabe? Pra gente foi muita honra, muito emocionante estar aqui nesse momento, estar conversando um pouquinho. A gente está superando muitos obstáculos pessoais para estar chegando aqui, né? Mas a gente está acreditando justamente na proposta, né? De estar ajudando outras mulheres que se sentem sozinhas, assim como nós nos sentimos em determinado momento. E manda mensagem para a gente, que aí eu tô lá, né? Que eu sou a Demi do grupo, e aí a gente vai redirecionando, tá? E dúvidas a gente vai tentando sanar. Nem todas a gente tem as respostas, né? Nós não somos técnicas em todas as áreas, mas a ideia é mesmo a gente estar fortalecida, né? De fazer essa união para a gente poder nos ajudar, né? E quem também quiser ajudar, trazer outros conteúdos para a gente, pode ir lá, pode mandar no direct, que a gente vai replicando ou vai também complementando, tá bom? Obrigada de coração. Obrigada, Ana. Flávia, você quer dar uma última mensagem? Uma divulgação? Fique à vontade. Também quero agradecer a oportunidade em meu nome, em nome das outras integrantes que permitiram que a gente estivesse aqui hoje. Eu acho que isso é importante, a nossa voz é a voz de todas, né? E a gente faz esse movimento aí com muito amor mesmo e com muita consciência. Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é assim, para que as mulheres sejam aquelas já diagnosticadas ou aquelas em busca de diagnóstico ou as que têm a pulguinha atrás da orelha, para elas acreditarem mais em si mesmos e irem atrás dessa, vamos dizer assim, dessa busca. Por quê? A maior dificuldade hoje que eu percebo que o autista tem em termos de comunicação não é só a comunicação dele com o mundo. Muitas vezes é dele com ele mesmo. É ele conseguir traduzir o que ele está sentindo, traduzir o que ele está pensando, identificar as emoções. E isso é um processo que pode parecer muito simples para as pessoas, mas para a gente é muito difícil. Então, a mulher, que seja ela aos seus 30, 40, 20, 50, 60, 70, enfim,
se ela sente que ela precisa, né, de olhar para essa parte que ela ainda não conseguiu significar, para ela fazer esse movimento, às vezes quer conversar só, como a Ana disse, a gente está aberto direct para trocar ideias, seja sobre qualquer coisa, né? Cada uma vai trazer mais da sua parte. E eu acho que assim, confiem, acreditem, busquem uma rede de apoio com aquelas pessoas que conseguem te ajudar a caminhar para frente. Isso. E seguir em frente. Assim como existe vida antes do autismo, existe depois. E a gente está aprendendo e vai cada vez mais se empoderar e se fortalecer. Eu acho que o caminho é esse, assim. A gente tem muito otimismo, a gente tem muita esperança e a gente olha por esse viés, assim, de vamos colocar luz onde precisa para abrir os caminhos. Eu acho que essa é a ideia. Ai, achei lindo. Olha, Ana Flávia, muito obrigada. Eu estou tão contente de ter tido esse tempo com vocês, de vocês estarem aqui assistindo a gente, dos comentários, porque dá para ver que existe essa necessidade de ambos os lados, né? De compartilhar o que se sabe, o que se passou, e a busca pelas pessoas que estão uns passos adiante, como vocês agora, que já têm esse diagnóstico, essa experiência. Então, gente, como a Ana falou antes, busquem o @elas Travessão Autistas, levem suas perguntas, suas dúvidas, e essa é uma rede, não deixa de ser uma rede de apoio, né? É muito produtiva, é uma troca muito boa. Ou sigam o perfil para ficarem sempre a par do que acontece realmente na vida das mulheres autistas, na real, né? Que estão juntinhos no grupo. Eu estou falando com a Ana e com a Flávia, mas eu estou falando também com muitas das moças bacanas do Elas Autistas, a Lu, que eu também já falei um pouquinho em outra ocasião, que também está aqui. Fica a minha gratidão. Comentários maravilhosos para as meninas, para mim, muito obrigada. A gente vai seguindo vocês, a gente vai em contato. Se precisarem de mim para alguma coisa, perguntem. Se eu puder, eu vou ajudar sempre. Estou muito honrada de vocês estarem aqui, viu? Eu sei que não é muito agradável ter uma live assim, de repente, com uma pessoa conhecida. Eu valorizo isso demais. Muita gratidão, tá? Fiquem todos com Deus. Beijo, meninas. Tchau. Beijo. Obrigada, viu, Fátima? Obrigada. Tchau, Aninha. Tchau, meu amor. Obrigada. Tchau.